E amanhã teremos um evento que pode balançar os mercados enquanto o Bitcoin dá sinais de alta, várias altcoins e criptomoedas dando sinais de que podem subir. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou comentar sobre os próximos eventos macroeconômicos que podem impactar o Bitcoin, explicar como eles podem impactar. Também vou atualizar a análise de sentimento, atualizar a análise das principais altcoins do mercado, comentar sobre algumas aí que podem ter uma valorização aí nos próximos dias. Então bora lá, mas antes disso não deixe de se inscrever aqui no canal da Aperio no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações. O que está acontecendo, né? Hoje é sábado, o Bitcoin está parado, normal, né? Final de semana, geralmente, a gente não vê grandes movimentos, tá? Geralmente, no final de semana, as coisas ficam bem pacatas, né? Só que, galera, nos últimos dias aí, o mercado parece estar dando alguns sinais de alta, tá? Várias pessoas andam desenhando aí, por exemplo, cunhas descendentes, né? Que são padrões altistas rompidas para cima no Bitcoin, que indicaria alta, tá? Então, dá para ver cunha descendente aqui no gráfico do Bitcoin rompida para cima, que seria um sinal de alta, que o Bitcoin poderia ir acima dos 85 mil, tá? Mas agora a gente está começando até nos tempos gráficos menores a ter sinais aí de alta, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico de 1 hora, ou melhor, no gráfico de 4 horas, fica mais fácil da gente visualizar isso. Eu consigo ver aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, um padrão que normalmente indica reversão de tendência, de uma tendência de baixa, que é o que a gente tinha aí desde, vamos falar aí, desde 24 de março que o Bitcoin está fazendo topos e fundos menores, tá? Para uma tendência de alta. Então o Bitcoin pode estar fazendo um movimento aí de reversão dessa tendência de baixa dos últimos meses aí, que o Bitcoin caiu um pouco, né? Não foi uma coisa assustadora, mas caiu. E se a gente fizer uma projeção para cima aqui desse ombro, cabeça, ombro que está sendo rompido para cima no gráfico de 4 horas do Bitcoin, meus amigos, a gente tem aqui um alvo para o Bitcoin lá na região de 74 mil dólares, tá? Que é um pouco acima aqui do topo histórico anterior, né? Então, assim, quando a gente olha para o gráfico, eu não consigo ver padrões gráficos indicando queda, mas eu consigo ver vários padrões gráficos indicando alta. Ali no gráfico diário, aquela cunha descendente que eu comentei. Aqui no gráfico de 4 horas ou 1 hora, eu consigo ver esse ombro, cabeça, ombro invertido sendo rompido para cima, indicando que o mercado pode subir mais nos próximos dias ou talvez semanas, tá? É complicado. Nas próximas horas eu acho um pouco difícil, galera, porque hoje é sábado, final de semana, né? Amanhã, domingo, final de semana. Geralmente, final de semana o mercado não faz nada de muito decisivo, né? Mas para os próximos dias aí, a coisa parece estar legal. Os gráficos estão apontando sinais de alta. Daqui a pouco eu vou mostrar uns sinais da análise de sentimento também que estão indicando alta. E no meio dessas análises, nessas situações, a gente nunca pode deixar de olhar para o mercado americano, tá? Que é de onde vem a maior liquidez que flui no mercado de criptomoedas, né? Quando a gente olha aqui para o SP500, o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsas nos Estados Unidos, galera, ele está nas máximas históricas, tá? Ele está no maior nível aí de toda a sua história. Esse índice aqui ele existe, se eu não me engano, desde 1800 e alguma coisa que tem histórico aqui no gráfico. E nesse momento ele está no maior valor, tá? Isso quer dizer que os investidores em geral, eles estão aí extremamente otimistas, né? Nesse mês de maio, que normalmente é um mês aí que muitas pessoas falam que é um mês de queda no mercado. Não é bem isso, tá? Mas muita gente acha que sempre vai ser um mês de queda. O mercado está extremamente otimista, tá? O mercado americano está subindo. Isso porque a gente teve algumas notícias na última semana, conforme eu já havia avisado várias vezes aqui no canal, que isso poderia impactar diretamente o Bitcoin e as criptomoedas, de que a inflação nos Estados Unidos vem caindo, e se você tem queda na inflação, isso significa que o Banco Central dos Estados Unidos pode cortar os juros, talvez ainda nesse ano de 2024. O mercado está estimando que em setembro, tá? Nessa última semana, né, que a gente está finalizando agora, a gente teve ali dados mostrando a inflação dos Estados Unidos abaixo do esperado, cresceu menos do que o esperado em abril. Dados mostrando vendas no varejo bem fracas, né? A gente está tendo um enfraquecimento da economia dos Estados Unidos, pelo menos de acordo com esses dados. E por mais que isso pareça ruim, isso é bom, porque quando você tem dados mostrando a economia dos Estados Unidos desacelerando, sinaliza que a inflação também tende a cair, tá? Porque a atividade econômica alta tende a gerar inflação. A atividade econômica mais fraca tende a gerar menos ou inflação, ou em alguns casos de crise, casos muito extremos, até mesmo deflação, tá? Então,
essa é a situação que a gente está tendo. São informações excelentes para o mercado, porque sinaliza que o Banco Central dos Estados Unidos vai começar a cortar juros, e na minha visão, isso justifica aí essa subida, tá? Na semana que vem a gente vai ter vários eventos importantes, mas para mim o mais importante é o que a gente vai ter, na verdade, no domingo, né? O Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, vai falar amanhã, às 16h30 no horário de Brasília, 4h30 da tarde aqui no nosso horário. O presidente do Banco Central dos Estados Unidos vai falar, e para mim isso aí é o evento mais importante na semana, porque dependendo do que ele fala nesses pronunciamentos onde ele aparece em público, ele pode causar volatilidade do mercado, tá? Então amanhã, meus amigos, dia 19, mesmo sendo um domingo, a gente pode ter volatilidade, tá? Eu não espero tantos movimentos ali às 16h30, porque geralmente o mercado americano está fechado, só o Bitcoin está rodando esse horário. Então, se o mercado tiver que reagir a essa fala dele, vai ser ali a partir das 8 horas da noite, quando abrem os futuros do SP500. Tá? Antes disso, é pouco provável que a gente tenha grandes reações, mas no geral, as últimas falas do Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, vem indicando que o Fed deve começar a cortar os juros nesse ano de 2024, vem indicando que os juros não vão subir mais, o que é excelente. Tá? Então, assim, as falas dele, no geral, elas estão sendo interpretadas de uma forma positiva, elas dão margem para serem interpretadas de forma positiva pelos mercados. Tá? Terça-feira a gente tem a Yellen, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, uma das dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos também, que vai falar, tá? Quarta-feira a gente tem venda de casas usadas e atas da reunião do FONC, da última reunião. Então é um documento ali justificando o porquê que eles deram tomaram a última decisão, falaram as coisas que falaram na última reunião. Da quinta-feira a gente tem alguns dados macroeconômicos aí, PMI principalmente do setor industrial, do setor de serviços lá dos Estados Unidos, são os dados mais aguardados, tá? Mas amanhã, domingo, talvez a gente vai ver motivo aí para o mercado movimentar, principalmente a partir ali da parte da noite, tá? Então, essa é a situação. A próxima semana, eu não espero que seja uma semana extremamente volátil para os mercados, tá? Mas eu vejo uma possibilidade aí do Bitcoin seguir um caminho de alta. O SP500, as bolsas americanas já estão nas máximas. Quem sabe o Bitcoin não vai buscar o alvo daquele ombro, cabeça, ombro invertido que a gente tem lá nos 74 mil dólares aí nos próximos dias, tá? Eu vejo isso como possibilidade do ponto de vista gráfico e do ponto de vista macroeconômico. Parece possível porque os últimos dados estão mostrando a economia fraca em abril e a inflação caindo, que é exatamente o que os mercados do mundo inteiro querem ouvir e querem ver. Quando a gente vai aqui para os indicadores de sentimento do TRDR, o que a gente vê aqui é o seguinte, pessoal, long short ratio negativo, tá? Então temos mais pessoas apostando na queda do que na alta, taxa de funding muito baixa e oscilando, às vezes ficando até negativa, mostrando que quem está operando, apostando aí que o mercado vai cair. Aliás, tá o long short ratio negativo, acho que eu falei errado, ele indica que a maioria está apostando na queda. Se a maioria está apostando na queda, as baleias tendem a jogar o mercado para cima, tá? Aqui na taxa de funding é a mesma coisa, ela tá baixa e tem horas que ela está ficando negativa, mostrando que tem mais pessoas apostando na queda e geralmente as baleias tendem a fazer o mercado ir na direção contrária a que a maioria está acreditando, tá? Então se a gente tem aqui a maioria acreditando que vai cair e apostando que vai cair, as baleias jogam o mercado na direção contrária para pegar a liquidez dessas pessoas. A gente só tem uma divergência aqui com os indicadores de liquidação da High Block, tá? Enquanto o TRDR e o gráfico estão apontando alta para os mercados, o macro também está apontando, aqui na High Block a gente tem uma certa dúvida, tá? Quando eu deixei o Liquidation Rich Map de 7 dias, que na minha visão é o melhor aí para a gente ter uma noção de curto prazo, a gente vê muita liquidez ali na região dos 60.600, 60.400 dólares, tá? A gente tem também um pouco de liquidez ali na região dos 68, se a gente olhar mais acima aqui tem alguns pontos de liquidez, mas o ponto que a gente tem mais liquidez é nos 60.600. Isso indica que talvez fosse mais lucrativo para as baleias se o Bitcoin caísse para 60.600, tá? Só que assim, pessoal, a gente tem que lembrar uma coisa, tá? Quando o mercado está parado, sem eventos macroeconômicos, né? Sem muitas pessoas abrindo posições novas ali, tá? Sem padrões gráficos, a tendência é as baleias aproveitarem esses momentos para jogar nos pontos de liquidação que estão mais perto. Tá? Só que agora a gente está no momento onde o gráfico está apontando alta, a própria análise de sentimento do TRDR mostra que nesse momento temos mais pessoas apostando na queda do que na alta,
Isso pode mudar, mas no momento é isso. Tá? Os dados macroeconômicos que a gente teve na última semana foram excelentes e corroboram para a alta do mercado. Então, meio que eu não acredito tanto agora nesses indicadores de sentimento aqui da High Block nesse momento. Tá mostrando que pode ir lá nos 60.600? Tá, mas eu não tô tão confiante assim não. Até porque à medida que o mercado começa a subir, esse pessoal que está apostando na alta aqui, que é esse ponto mais amarelo que parece ter mais liquidez, eles vão começando a ganhar dinheiro, tá? Se eles estão ganhando dinheiro apostando que o mercado vai subir, o mercado está subindo, muitos fecham posições, muitos realizam lucros, então pode ser que isso aqui mude de uma hora para outra. Um pouquinho que o mercado sobe, pode ser que já não tem tantas pessoas apostando na alta, e aqui pode continuar mostrando que essas pessoas estão apostando na alta, porque esse Liquidation Rich Map, ele estima onde estão as liquidações da maioria das pessoas, tá? Ele não mostra, por exemplo, quando as pessoas fecharam posições. Isso aqui é uma estimativa. As corretoras nunca vão passar essas informações, né? De quando que a galera tá fechando suas posições, onde que está a liquidação. Não, a corretora não vai passar isso. Eles não vão entregar, como se diz, não vão entregar ouro ao bandido, né? Eles não vão entregar isso para as massas. Eles guardam essas informações para eles. E essa plataforma aqui estima com base nas modificações ali, nas mudanças de Open Interest, Long Short Ratio e outros indicadores ali de sentimento, tá? E aí ela consegue dar essa informação para a gente que é precisa, só que ela só não é precisa quando a liquidez some, tá? Quando as pessoas fecham posições, realizam lucro, isso pode mudar aí quando o mercado está em tendência, então é um cuidado importante para se ter. E também, pessoal, não podemos deixar de falar das principais altcoins, tá? Porque temos novidades aí no mercado. Vou falar até de uma altcoin que eu acho que pode fazer movimentos interessantes nos próximos dias, tá? Que ninguém está falando. Mas vamos começar aqui pela Ethereum de sempre, pessoal. Ethereum nos últimos dias aí tinha rompido bandeira de baixa com alvo lá nos $2.500. Ela chegou ali nos 2.825, tá? Mas, galera, eu sinceramente não tenho coragem de apostar que a Ethereum vai em $2.500 agora, pelo menos com as informações que a gente teve nos últimos dias, tá? Vamos supor que na semana que vem o Jerome Powell, aliás, amanhã, né, no domingo, o Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, aparece tocando o terror no mercado, assustando os investidores, falando que não, a situação da inflação está complicada, essa inflação de abril aí que veio um pouco abaixo do esperado, não muda nada, não sei o quê. Vamos supor que ele aparece com um tom aí que assusta o mercado. Aí eu não duvido que a Ethereum iria ali para $2.500, mas seria uma mudança muito radical em relação ao que a gente teve nos últimos dias, tá? Nas últimas aparições dele, ele tem sido bem calmo, ele não está falando de forma tão dura igual ele falava ali no início de 2022, tá? Então o que eu estou vendo aqui é o seguinte, eu não consigo ver motivos agora para apostar que a Ethereum vai para $2.500. O gráfico continua indicando, ela não invalidou aquela bandeira de baixa, só que a gente tem que entender o seguinte, os padrões gráficos, eles nos ajudam a identificar pontos em que o mercado existe alta probabilidade de o mercado ir, mas não é só a análise gráfica que define onde o preço vai, tá? Se você tem um evento externo ao mercado de criptomoedas, algum evento que faz todas as criptomoedas caírem ou subirem de uma vez, não adianta o gráfico de alguma delas estar indicando alguma coisa, tá? Pode acontecer totalmente o contrário quando você tem um evento externo, um evento de força maior, inesperado, que acaba fazendo a gente ter essa situação aí de mudança de direção, tá? Então, eu não estou conseguindo ver padrões gráficos novos aqui para Ethereum, tá? Ainda tem aquela bandeira de baixo, mas eu não confio nela, tá? A Ethereum aqui formou um pequeno topo, o fundo duplo, né? Aqui no gráfico de uma hora, ela já rompeu para cima e já deve estar quase buscando o alvo, tá? Se a gente olhar aqui, já buscou o alvo ali nos $3.120. Então, assim, Ethereum aponta baixa, mas desconfiem, tá? Vamos ver aqui que o Jerome Powell vai falar amanhã, mas eu não estou muito mais confiante nessa baixa aí que a Ethereum está apontando não, tá? E uma outra criptomoeda que está com o gráfico legal, pessoal, no caso a Ethereum não está com o gráfico legal, mas essa aqui tá, é a BNB. Binance Coin parece estar formando um triângulo ascendente, não rompeu ele ainda para cima, tá? Eu acreditava que poderia romper aí com o dado macroeconômico da última semana, né, da inflação dos Estados Unidos abaixo do esperado, mas acabou que as altcoins não performaram tão bem, ou pelo menos a maioria delas, tá? O Bitcoin que teve uma performance melhor, e geralmente quando ele tem uma performance muito boa, ele suga a liquidez do mercado, né? Então as altcoins acabam não performando, mas eu ainda vejo aqui na Binance Coin um triângulo ascendente, e se ela conseguir romper a região ali dos $640, meus amigos, o alvo para Binance Coin, ele está lá na região dos $830, $830, tá? Então ela agora está em 577,
quer dizer que ela pode subir bastante se ela conseguir romper esse padrão para cima, tá? É uma das moedas que eu acho que está com o gráfico legal, mas tem que esperar o rompimento, tá? Se você entra antes do rompimento, hoje, agora, aí chega amanhã o Jerome Powell e aterroriza o mercado lá, sabe o que vai acontecer? Ela pode cair, você pode acabar tomando um stop loss, ou se você não tiver stop loss, pode acabar perdendo muito dinheiro, tá? Então, essa é a situação aí da Binance Coin. Temos que olhar aqui também a situação da ADA Cardano, pessoal. A ADA Cardano estava com um gráfico feio, né, indicando um possível topo duplo. É uma moeda que eu não teria comprado nos últimos dias, tá? Porque existiria o risco dela cair caso os dados tivessem vindo ruins. Mas os dados veio bons e ela está conseguindo se manter acima ali dos 45, 44 centavos de dólar, tá? Por enquanto não tem nenhum padrão novo aqui muito claro indicando uma alta muito expressiva para Cardano, tá? Queda, ela não rompeu para baixo de fato aquela região de suporte, tá? Mas a alta aqui, o que eu consigo ver aqui de mais fácil, né? O que dá para visualizar aqui é um pequeno fundo duplo, tá? A Cardano aqui no gráfico de uma hora teria rompido para cima o fundo duplo, e se a gente fizer uma projeção aqui desse fundo duplo, o alvo seria lá nos 52 centavos, agora ele está em 48, tá? Então não é um trade que me parece muito interessante, porque o stop aqui ele ficaria um pouco caro para esse alvo, tá? Então essa é a situação da Cardano, tá com o gráfico aí um pouco indefinido ainda, não tá mostrando padrões indicando que vai subir muito absurdamente. Temos que olhar aqui também o gráfico da Matic, pessoal, que é outra que tava com um gráficozinho ruim, tá? Eu acabei digitando errado aqui, deixa eu ver, Matic, né, que é uma das principais moedas aí do mercado hoje em dia, tá? Anda parada ultimamente, a Matic tá com um gráfico meio feio, né? Enquanto que as outras estão com o gráfico bonito ali, indicando alta algumas, a Matic parece ter iniciado o rompimento de um topo duplo para baixo com alvo lá na região dos 50 centavos, tá? Dos 50 centavos, mas ela não foi porque a gente teve essa notícia boa que impediu ela de cair, tá? Mas no geral, não há padrão gráfico novo indicando alta para Matic, tá? Uma moeda que tá com um gráfico muito legal, que eu vim avisando nos últimos dias que era para ficar de olho, é a Solana, galera. A Solana rompeu para cima aquele fundo duplo que eu vinha falando nos últimos dias, tá? E o alvo para Solana tá lá na região dos 200 dólares, tá? A Solana rompeu os 160 dólares, né? Formou aquele grande fundo duplo ali. E o alvo agora tá lá nos 160. Agora ela está em 170. O alvo tá lá nos 200, agora ela está em 172. Então Solana, ela fez o pullback aí nos últimos dias, se a gente olhar aqui, ó, ela rompeu o fundo duplo para cima, olhem que lindo, tá? Isso aqui tá um gráfico de livro. Ela rompeu para cima, voltou, retestou e agora engatou a alta, tá? Então eu acho que a Solana, em algum recuo dela aí, pode ser interessante para montar operações de trading, tá? Então Solana para mim é uma das que tá com gráfico bem interessante. Outra que tava com gráfico interessante ainda tá, é a NIA, tá? Ou NI, né? A pronúncia correta, outro dia me corrigiram aí, falando, Tainan, você não tá falando, mas é porque eu procuro falar as coisas da mesma forma que a gente fala em português, tá, pessoal? NEAR, Ethereum, né, eu não fico falando da forma, eu acho desnecessário isso, tá? Todo mundo aqui no Brasil pronuncia desse jeito, pra que eu vou ficar pronunciando um negócio com vocabulário em inglês, né, com a pronúncia do inglês, tá? Não acho que é uma coisa, né, necessária, mas enfim, NIA, galera, parece estar formando um triângulo ascendente, só que o dela também, o que atrapalhou foi esse pavio aqui, né? Foi esse, ali por volta do dia 14 de março, ela deu uma subida que ficou um pouco estranha, tá? Mas no geral, é outra moeda aí que se ela for buscar o alvo aqui desse padrão que ela parece estar fazendo, é lá nos 16, meus amigos. A gente está falando de uma moeda que pode dobrar de valor, tá? Então se o humor do mercado continuar bom nos próximos dias, como parece que vai ficar, essa aqui é uma das moedas que eu acho que pode subir bastante. E das três que eu falei aí, das últimas, né? BNB, a outra que eu falei, Solana, a NIA é a que parece ter um alvo gráfico maior, tá? Um potencial de subida maior do que as outras anteriores. Então eu acho que é interessante ficar de olho aí na NIA, tá? Na NI, porque ela tá interessante, tá? Ela pode subir aí nos próximos dias, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar também, tá? É a Link. A Link parece que ela deu uma subida aí nas últimas horas de ontem. É uma moeda que o pessoal sempre quer saber dela, né? E galera, a Link aqui, o que eu consigo ver nela é o seguinte, tá? Um gráfico parecido até com o da Solana. Link parece estar rompendo para cima um fundo duplo, né? Que é um padrão que normalmente indica reversão de tendência, tá? Revertendo uma tendência de baixa para uma tendência de alta, tá? E no caso aqui, se a gente fizer uma projeção
desse fundo duplo para cima, o alvo está ali nos 19 dólares e 16 centavos aproximadamente, agora está em 16, tá? E ela parece estar rompendo agora, então assim, é uma aí que pode fazer um movimento interessante para trades de curto prazo, tá? É lógico, tem que colocar stop, não dá para ficar alavancando em altcoins, principalmente sem stop, sem um bom planejamento da operação, mas no geral tá um gráfico aí interessante, tá? Então, Chainlink parece estar legal também, tá? Assim como várias outras criptomoedas estão interessantes em termos de gráfico, tá? A VAX, pessoal, a VAX é uma também grande aí no mercado, que o pessoal sempre pergunta sobre ela, né? Eu não consigo ver padrões novos aqui, tá? Ela estava quase formando um topo duplo, para isso ela teria que chegar lá nos 26, mas não formou. Ela parece estar aí dentro de um retângulo, tá? A região ali de suporte, ela precisa ou romper para cima do suporte ali dos 40 dólares, aliás, a resistência, né, de suporte, tô me confundindo, viu, pessoal? Ou ela rompe para cima aquela resistência dos 40 dólares para ficar interessante, ou rompe para baixo o suporte dos 31, tá? Enquanto isso não acontecer, ela está indefinida, ela está andando de lado e é muito difícil de você conseguir ter uma direção muito clara para ela, tá? E galera, tem que comentar aqui também sobre uma das moedas aí que eu acho que podem ser uma das moedas que podem ter um desempenho legal aí nos próximos meses, né? Principalmente perto da atualização dela, que pode ser no final de 2024 ou início de 2025. A data não está ainda muito clara, tá? É a Radix, pessoal. Radix tinha feito ali nos últimos tempos aquele ombro, cabeça, ombro, que eu avisei várias vezes aqui no canal que ela iria voltar para 4 centavos. Existia um risco muito grande, a probabilidade muito alta, tá? E ela foi lá e voltou, tá? E galera, assim, essa moeda aqui eu acho que trading com ela não dá muito certo, tá? Porque é uma moeda aí com uma liquidez muito baixa, ela é uma gema praticamente, tá? Ela não é uma moeda aí que ela tem um volume de negociação muito alto. Mas, olhem isso daqui, tá? Ela caiu, buscou o alvo, e o alvo desse ombro, cabeça, ombro que eu havia alertado aqui no canal, ele está na região que é a mínima histórica dela, que é a região dos 4 centavos de dólar, tá? Se vocês olharem aqui, ela já chegou ali, vou colocar aqui num gráfico dela com mais histórico, que não é esse aqui, tá? Vou ter que achar aqui, se eu não me engano, é o gráfico da Bitfinex, que tem um histórico maior dela, né? Ela já chegou a valer 64 centavos lá por volta de novembro de 2021, tá? Agora ela está custando 4 centavos. Algumas pessoas aí que fazem análise de fundamento apostam bastante na XRD, na Radix, porque ela tem um projeto interessante, né? Ela promete, pelo menos, não tem como garantir que ela vai aí cumprir isso, mas ela promete resolver o trilema da blockchain, né, que é o problema que a gente tem até hoje, tá? Você tem uma rede que é escalável, ao mesmo tempo é rápida e ao mesmo tempo é descentralizada. Ela promete resolver isso. Se vai, a gente não sabe. Mas se ela conseguir, meus amigos, para o valor de mercado que ela tem hoje, para o preço que ela está hoje, é uma moeda que está barata, tá? Uma moeda que, na minha visão, ela pode sofrer bastante especulação aí próximo dessa atualização que promete tornar ela a moeda que resolveu o trilema da blockchain. E para mim esse preço em que ela está hoje, olha aqui, tá praticamente de graça. Ela caiu de novo para os 4 centavos, que é a mínima histórica. Ah, mas Tainan, ela já chegou ali a 0,03, 3,5 de centavo em alguns momentos. Sim, tá, mas a gente está muito mais próximo aqui. Hoje ela está em 4,5. A gente está muito mais próximo dos 3,5 do que dos 64, tá? Então a moeda aqui, na minha visão, se ela conseguir entregar aí, ou convencer as pessoas de que ela consegue entregar o que ela está prometendo, tem potencial para crescer bastante, tá? Então, a moeda que eu estou de olho é uma das moedas aí que eu mais, das gemas, né? Aquelas moedas que tem baixo valor de mercado, que podem crescer muito, é uma das que eu mais aposto, tá? Até porque tem muitos influenciadores falando dela também, porque não adianta você também entrar em uma moeda que ninguém fala, né? Tem muitas moedas aí que prometem muitas coisas, tem moedas, criptomoedas inclusive, que são usadas para fins do mundo real, mas como ninguém fala, acabam ficando aí esquecidas, tá? E no caso da Radix não é assim, tem muita gente falando dela aqui no Brasil, na gringa, tá? Ela tem uma comunidade aí que está crescendo, ela vem sendo utilizada aí, né? Parece que já estão desenvolvendo aplicativos aí na rede dela, então assim, é uma moeda que eu fico de olho, tá? No mais, pessoal, é isso, tá? Sabadão, vou mantendo vocês atualizados. Se quiserem que eu analise alguma criptomoeda, deixa aí nos comentários. Desejo um ótimo descanso nesse sábado. Amanhã também, domingo, um ótimo descanso. E amanhã eu volto aqui para vocês para atualizar vocês sobre o que o Jerome Powell falou e as perspectivas para a próxima semana. Até mais, tchau!